dos postos de combustíveis. E com o retorno do carnaval, após 2 anos suspensos pela pandemia, quem também está dando as caras é a arrecadação do Leão. Isso mesmo, em um exercício tabulando os tributos por aqui, que incidem sobre algumas das mercadorias e serviços mais consumidos nessa época, nós tivemos uma grande surpresa com impostos com alto percentual em quase tudo que estamos consumindo nesses dias, Guilherme. A gente vai bater um papo agora sobre os impactos da arrecadação no carnaval, como que os bloquinhos de rua movimentam a economia e o comércio local. Quem conversa com a gente nesse momento é o contador especialista em legislação tributária, com MBA em administração financeira e orçamentária, o Leonel Siqueira, gerente tributário da Simples, está na linha para falar com a gente. Leonel, um bom dia, obrigada aí pela entrevista. Olá, Carol. Olá, Guilherme. Satisfação falar com vocês. Um abraço também, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN e quero aqui também aproveitar para cumprimentar os colegas da Syncro Solução Fiscal Brasil, empresa do qual participo há 13 anos, estamos trabalhando com legislação tributária todos os dias. Leonel, a gente, nesse momento de carnaval, às vezes fica numa bolha aí, ou do bloquinho, curtindo o carnaval, ou infelizmente, diante dessas notícias que a gente está tendo que registrar aqui hoje, de chuva, de desgraça, de mortes, e muitas das vezes a pauta dos impostos passam batidas, né? Pautas de política, de impostos, e a gente acaba não fazendo uma reflexão nesses momentos, a gente se distrai muito. Agora, a lista desse exercício que vocês fizeram aí para auxiliar a reportagem sobre o percentual, assim, a gente ficou realmente muito surpreso e chama a atenção o topo da lista, coincidentemente, com o consumo, né? Pois é verdade, Carol, você tem toda a razão. Você sabe, eu vou confessar uma coisa para você, até a gente fica impressionado. Muito embora trabalhamos com a legislação tributária todos os dias, é assustador como esses tributos realmente impactam a economia, impactam o bolso dos consumidores. Fizemos aí uma lista e a gente percebeu que realmente o brasileiro paga muito tributo. É uma coisa interessante relacionada a esse conceito, né? Porque tem gente que reclama e diz que a gente paga muito imposto no Brasil. Isso não é verdade, a gente paga muito tributo, né? Imposto é só uma parte, ICMS, imposto de renda, ISS, mas tem as outras contribuições sociais que no modelo da tributação brasileira, infelizmente, incidem e muito nesse consumo, sobretudo nesse período que a gente está conversando aqui de carnaval. É verdade. Uma das questões que nos mostrou efetivamente esse percentual de impostos foi quando ficou obrigatório, né, os locais, os comércios mostrarem a quantidade ali de impostos referente à compra que fazíamos. Então passava no caixa, né, Guilherme? Agora se aí fiscal bonitinho ali, a gente já sabe, né? Ali a gente começou a sentir efetivamente no dia a dia. É verdade, você tem toda a razão. Agora, o interessante nesse ponto é que, primeiro, era uma obrigação já das empresas, precisava de regulamentação, e houve essa regulamentação, é uma determinação da própria Constituição Federal demonstrar esses tributos. Agora, o interessante é justamente o que você acabou de comentar, porque são tributos aproximados. Olha só, essa palavrinha é bem perigosa, né? Aproximados. Então, pode ser que a carga tributária seja aquilo, mas em algumas vezes, fazendo os cálculos, a gente percebe que aquela tributação é maior ainda. Então, o que a gente vê, o que o consumidor vê lá no Compom Fiscal, na nota fiscal, é um valor aproximado, mas olha, passa muita água por baixo dessa ponte, viu, Carol? E a gente tem a lista aqui, né, Carol? Acho que tá passando mais cachaça pra fazer essa ponte aí. 81% do preço da cachaça é imposto, né? Chopp 62%, cerveja em lata 47%, refrigerante em lata 46%, água mineral 31,5%, água de coco 34%. As bebidas, né, em geral, acabam tendo essa carga tributária maior, e também outros itens do carnaval, como confete e serpentina, 40%. Olha, nem a serpentina ficou de fora. Fantasias 34%, tudo tem esse peso considerável dos impostos, né? Mas por que as bebidas têm essa carga maior? Pois é, você tocou num ponto muito importante, Guilherme, porque a primeira coisa, quando a gente trata desse consumo, dessa tributação sobre o consumo, a gente tem que lembrar de um conceito tributário, é muito conhecido dentro do direito tributário, que fala sobre a essencialidade. Então, para os produtos tidos como supérfluos, estes produtos não necessários, eles possuem uma carga tributária bem maior, justamente para desestimular o consumo de tudo isso. Eu até me dei mal uma vez numa palestra que eu estava fazendo, e aí eu falei sobre esse conceito da não necessidade, da essencialidade dos produtos supérfluos, e eu falei sobre
dei um exemplo sobre bebidas, justamente, que você perguntou. E aí eu falei assim, é não essencial, por isso tem uma carga tributária. Uma pessoa levantou do auditório e disse assim, olha, peraí, isso é bem discutível. Então a gente percebe que realmente nem todos concordam, mas o preceito é esse, né? O requisito, digamos assim, tributário é esse. Os produtos, sobretudo aqueles que são muito consumidos, entretanto, são tributos não necessários na visão do legislador, são esses que possuem uma tributação maior. Bebidas, por exemplo, assim como outros itens, têm uma característica chamada tributação por pauta. Então, pelo fato do volume a ser comercializado, por ser um elemento de fundamental importância, digamos assim, na mesa do brasileiro, esse produto acaba sendo, mas não saudável, digamos assim, então acaba recebendo uma tributação maior. Quero agradecer aqui a participação do Leonel Siqueira, que nos ajudou a refletir um pouco sobre os tributos e a gente não ficar tão emocionado durante o carnaval, né? Porque às vezes o brasileiro, ele tem essa coisa, né, de querer relaxar, de querer curtir, mas, gente, agora com o acesso que a gente tem a informações, é importante que a gente não perca de vista, claro, vamos relaxar, vamos curtir, vamos também, né, se a gente tiver condições aí de fazer um carnaval bacana, mesmo com essas notícias que nós estamos registrando nesse final de semana, mas assim, de não perder de vista algumas reflexões aí importantes, né? Aí até essa diferença, imposto é uma coisa, tributo é outra, e olha, é aproximado ali o que está indicando. E essa lista nos mostra que não tem muito o que recorrer nesse carnaval, não, Leonel. Obrigada, viu, pela entrevista. Obrigado, Carol. Obrigado, Guilherme. Um grande abraço a vocês. Tudo de bom, viu? Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. São 10h20. CBN, Central Brasileira de Notícias.